para missões. Este é um mês em que nós nos detemos para falar sobre missões, evangelismo, sobre plantação de igrejas, que é um dos grandes objetivos que temos como igreja. É, sem dúvidas, um objetivo bíblico, é algo que deve acontecer na vida de uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja onde Cristo está a reinar, onde a sua palavra é pregada, e devemos trabalhar para que o Senhor, na sua soberania, faça esta obra no nosso meio. Nós temos por prática na nossa igreja pregar cartas, livros das Escrituras ao longo do ano, mas sempre, vamos dizer assim, 4 vezes por ano nos detemos, um mês, para falarmos sobre temas importantes para a igreja. Falamos sobre família, falamos muitas vezes sobre um dos fundamentos da fé, uma das doutrinas principais das Escrituras. Paramos também no mês de dezembro para falar acerca de Cristo, da sua pessoa, a sua natureza. Mas também temos este mês especial em março para falar sobre missões, sobre evangelismo, para, como igreja, considerarmos a nossa própria situação e como devemos crescer, trabalhar para que o Senhor nos use para a plantação de mais igrejas. Em 2020, o Senhor deu-me a oportunidade de fazer uma formação dentro da sede da ABEM, nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Estive ali uma semana para fazermos uma formação essa para novos missionários, para saberem o que precisam entender, compreender para a plantação de igrejas, para o trabalho missionário em diferentes contextos, em diferentes países. E nessa ocasião, o pastor Gil convidou-me para estar ali. Eu estive essa semana, estivemos a fazer um curso que eu creio ser muito bom para a plantação de igrejas. E quase no final dessa semana, deparei-me com uma informação que era usada pelo próprio curso sobre a situação em Portugal e em vários países em relação à ABEM, o que o senhor estava a fazer com a associação ABEM em diferentes países do mundo, e Portugal estava incluído nessa situação. O nosso tema, nós temos tratado, ele derivou também dessa formação, que é a importância de ser uma igreja multiplicadora, a plantação de igrejas. Nós devemos observar o Senhor usar as nossas vidas, usar a nossa igreja dessa forma. E quando estávamos a fazer essa formação, então deparei-me com a situação em diferentes países. Eu vou mostrar pelo menos 4 deles nesta manhã. O primeiro é sobre o Peru, como o Senhor tem usado a associação ABEM para a plantação de igrejas no Peru. Então nós vemos que mais ou menos na década de 80, no final dessa década, o Senhor usou missionários da ABEM para plantar igrejas no Peru, e de 2 igrejas nós vemos o Senhor fazer nascer outras igrejas, assim, e a expansão do Evangelho a continuar também por meio destas igrejas batistas plantadas pela ABEM. Então esta era uma situação boa, positiva, quando nós, como alunos daquela formação, observámos e vimos o que Deus estava a fazer e dissemos todos, sim, o Senhor está a fazer uma grande obra no Peru por meio destes missionários, destas igrejas. Bem, daí fomos até a Ucrânia, e quando olhámos para a Ucrânia, aquilo que o Senhor estava a fazer também, nós nos deparamos com aquilo que o Senhor estava a fazer só com uma igreja plantada pela ABEM. Esta igreja de 1942, por meio dela nasceram estas igrejas todas. Depois, por meio de algumas, não é assim, o Senhor continuou a fazer, e havia objetivos também de plantar mais igrejas. Então, nós analisámos o que estava a acontecer nesta nação e dissemos, muito bom, o Senhor está a fazer uma grande obra nesse lugar. Bem, daí avançámos para Hong Kong, na China, um diferente continente, e ali também nós vimos como o Senhor tinha plantado 5 igrejas a partir da década de 50 do século passado. E a partir daí, várias igrejas foram nascendo assim, ao longo das décadas do século passado. Então nós também olhámos para esta situação e nós dissemos, muito bom o que Deus tem feito. E nós fomos dizendo coisas positivas e vendo realmente que Deus estava a fazer algo específico, algo incrível. Mas só que o objetivo era mostrar aos alunos que há países, realidades, que as coisas não são assim tão boas. E o país escolhido para isso foi Portugal. Então notem o quadro em relação a Portugal, na plantação de igrejas por parte da nossa associação. Também tem algumas anotações minhas, foi tirado do meu caderno, e é esta a realidade. 6 igrejas plantadas no século passado, e basicamente, ou 7 melhor dito, basicamente uma igreja ou 2 igrejas neste século. E alguns planos daí para a frente.
Então nós vimos Portugal como um caso negativo na plantação de igrejas. Assim, eu era o único português nessa aula, nessa formação, e senti grande vergonha e também tristeza pela nossa situação presente. Agora, eu pensei, talvez isto seja um problema da nossa associação, talvez seja a associação que não está a funcionar bem, ou o Senhor não nos está a abençoar com a plantação de novas igrejas, e tentei pesquisar para ver se isto era também um problema a nível nacional, de várias denominações. Bem, há uma pesquisa feita pela Aliança Evangélica, em 2017, sobre a realidade portuguesa, sobre o crescimento de igrejas, e diz o seguinte: a comunidade evangélica portuguesa está a perder igrejas no país. Entre os anos 2000 e 2016, o número de templos evangélicos diminuiu de 1630 para 700, ou melhor dito, para 964. De acordo com um levantamento realizado pela Aliança Evangélica Portuguesa, organização que agrupa a maioria das comunidades evangélicas em Portugal, e falamos de mais de 700 igrejas, muitas delas com um grupo de fiéis reduzido, a rondar as 40 pessoas. Uma das explicações para esta redução é a saída do país de muitos imigrantes, e nós sentimos isso muito no ano de 2011, onde mais ou menos 10 famílias brasileiras deixaram o nosso país, a nossa igreja. Sobretudo de brasileiros, diz a estatística, nos últimos anos, o que levou ao fim de muitas igrejas. Se a média destas igrejas era 40 pessoas, se a maioria eram brasileiros, ao sair, estas igrejas morreram. Apesar de o número de templos ser mais reduzido, no mesmo período foram abertas 322 novas igrejas, com alguns casos a serem de fusões, não é? Igrejas que estavam a morrer e uniram-se a igrejas que estavam bem estabelecidas. Em média, cada igreja faz 5 batismos por ano. Lisboa, Porto e Setúbal concentram a maioria das comunidades evangélicas portuguesas, em que a média é de 49 membros por igreja. Além da redução de locais religiosos, os evangélicos concluíram que a participação nos cultos semanais é diminuta. Dos mais de 150 mil evangélicos, isto nesta estatística de 2017, o último censo dizia que nós estávamos em 186 mil evangélicos em Portugal, estimados, menos de um terço participa regularmente nas orações e nos cultos de domingo. Em 2020 foi feita outra estatística sobre a realidade portuguesa e foram entrevistadas, agora não foi a Aliança Evangélica, mas foi uma associação na Europa de evangélicos. A nossa igreja foi uma das entrevistadas destas 500 igrejas em Portugal. E esta foi uma pesquisa de 2020. Chegaram a esta conclusão: 46% foram plantadas nos últimos 20 anos. Nos últimos 5 anos foram plantadas quase tantas igrejas como aquelas que foram fundadas em 1960 a 1980. Das 500 igrejas entrevistadas, pouco menos de metade têm planos concretos para plantar uma nova igreja nos próximos 5 anos. Quando esta entrevista foi feita à nossa igreja, nós não tínhamos um plano concreto. Todo o investimento na plantação de novas igrejas tem um outro lado da moeda. Cerca de 45% das igrejas plantadas nos últimos 5 anos, elas têm uma assistência média de 25 a 50 pessoas. 39% destas novas comunidades não batizou ninguém nos últimos 2 anos, isto 2018 e 2019. Nos últimos 20 anos foram plantadas bastantes igrejas. Isso é um fator extremamente positivo. No entanto, o lado negativo é que muitas não estão a crescer. Estas novas comunidades crescem por via da imigração ou da transferência de membros de outras igrejas evangélicas. Outros números preocupantes estão relacionados com a idade dos líderes evangélicos. Isto eu mencionei na nossa conferência de pastores e líderes no ano passado. Dos 500 pastores entrevistados, 50% possuem entre 40 a 60 anos. Também eu ainda era novo quando isto foi feito. Já estou dentro desta estatística. O número de pastores com mais de 60 anos é superior àqueles que têm menos de 40 anos. Quando olhamos apenas para os pastores portugueses, os números são ainda mais assustadores. Mais de 60% revelaram ter mais de 50 anos. Então existe uma enorme carência no que se trata da plantação e revitalização de igrejas por todo o país. No meio de tanta necessidade, esta pesquisa de 2020, com base em vários indicadores,
elegeu 5 distritos que devem ser encarados como de ação prioritária, ou seja, que cada vez há mais ausência de testemunho evangélico. Bragança, Guarda, Porto Alegre, Évora e Beja. Foram apelidados estas 5 cidades de Quinto Profundo, pelo facto de todos se situarem no interior do país. Então não só é a situação da nossa Associação Batista, de não estarmos a plantar igrejas, pelo menos nos últimos 20 anos, mas também de Portugal ser um país onde não estão a brotar igrejas que estão a crescer. Então eu diria que, em termos europeus, nós estamos numa situação de morte espiritual. Uma grande morte espiritual na nossa nação. E vocês podem pensar, quando uma nação não tem testemunho evangélico, as consequências, o caos que irá produzir isso na sociedade será terrível, será difícil viver em Portugal. Bem, eu relembro aos membros e aqueles também que estão a visitar a nossa igreja nos últimos tempos, a visão da nossa igreja. Esta é a visão. Glorificar a Deus, alcançando pessoas para Jesus, tornando-as em discípulos autênticos, envolvidos com a multiplicação de igrejas multiplicadoras. Agora, isto que nós fizemos em base a um estudo das Escrituras, de aquilo que a igreja deve fazer, aquilo que a igreja deve ser. Afirmamos como igreja que desejamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, a todo tipo de pessoas. É verdade, no nosso coração, aqueles que temos nascido em Portugal, temos crescido em Portugal, como o apóstolo Paulo, nós estamos dispostos a morrer para ver portugueses serem salvos pelo Senhor. É um grande desejo que temos no coração. No entanto, a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Então nós não estamos tão preocupados em ter uma igreja portuguesa, como alguns missionários que andam por aí, mas nós estamos preocupados em ter nações que se convertem ao Senhor. Porquê? Porque o Senhor nos chamou a levar o Evangelho a todo tipo de pessoas. Não somente isso, a Bíblia nos diz que desejamos ver estas pessoas salvas por Deus para que sejam verdadeiros discípulos. Não queremos uma igreja de convencidos, não queremos uma igreja que atrai pessoas para dentro, nós queremos uma igreja verdadeira, pessoas salvas pelo Espírito Santo de Deus. E que desejamos que o Senhor levante pessoas no nosso meio para levar o seu glorioso Evangelho até às muitas cidades do nosso Portugal, de muitas nações à nossa volta e até aos confins da terra. Então esta é a visão, este é o alvo, este é o grande objetivo quando falamos de missões, quando falamos de levar o Evangelho ao mundo. Então no ano passado eu comecei, em base a isto, aqui na igreja, a considerar, juntamente convosco, o livro de Atos. Nós queríamos viajar pelo livro de Atos e olhar para o livro de Atos como nos é proposto pelo seu autor, por Lucas. Assim, o livro de Atos não é somente as descrições daquilo que aconteceu no nascimento da igreja primitiva, mas também é um manual para a igreja. A igreja pode apanhar, por causa do padrão daquilo que se repete ao longo da história da igreja, podemos apanhar este livro e dizer isto é o que nós precisamos ser e fazer para chegarmos até aos confins da terra, para sermos uma igreja que cresce e para sermos uma igreja que planta outras igrejas. Então estes seriam os 2 propósitos, ou os 2 grandes alvos no livro de Atos, o livro que estamos a considerar. Em primeiro lugar, é um manual de crescimento, um manual de evangelização dos povos. Nós aprendemos neste livro como é que os apóstolos, como é que a primeira igreja chegou a levar o Evangelho, chegou a crescer. Mas também observamos neste livro que é um manual de plantação de igrejas, um manual de missiologia, de como fazer missões para o Senhor, para dar glórias a Deus. Bem, ao fazer isto, Lucas mostra-nos como é que a igreja foi crescendo no primeiro século, como é que aconteceu que o cristianismo avançou, como ele avançou em apenas 30 anos. Nós começamos no livro de Atos em Jerusalém e nós terminamos o livro de Atos em Roma. Como é que aconteceu este processo? O que é que estava a acontecer? Bem, em primeiro lugar, nós temos no livro de Atos um crescimento geográfico. Isto é simplesmente para repetir aos irmãos aquilo que já vimos. O livro de Atos tem um versículo-chave que quero que observem comigo. Atos capítulo 1, versículo 8, versículo muito conhecido. Vamos voltar a ler também Atos capítulo 1, versículo 8. Estas são palavras do Senhor Jesus na sua despedida
aos discípulos, e é isto que ele diz. Também é esta comunidade que se reúne ali agora em Jerusalém e que o Senhor irá usar para fazer nascer a sua igreja. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 diz o seguinte: mas recebereis poderes ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Bem, este versículo que nós estamos a ler, que é o versículo-chave, podemos dizer é um esboço de todo o livro. Nós podemos dizer que desde o capítulo 1 até o capítulo 7 o Evangelho avançou em Jerusalém e em toda a Judeia. Nós podemos dizer que desde o capítulo 8 até o capítulo 11 ou 10 o Evangelho avançou por toda a Samaria e terras e habitantes que estão à volta. Mas não somente isso, mas também a partir do capítulo 13 para a frente o Evangelho avança até aos confins da terra. Então o que nós vemos é o próprio Senhor a esboçar, a mostrar-nos como é que o seu Evangelho iria progredir até aos confins da terra. Isto é um crescimento geográfico e que deve ser parte de qualquer igreja. Mas não somente isso, um crescimento também numérico. Lucas não se inibe de mostrar-nos que a igreja estava a crescer. Ela está a crescer em Jerusalém, ela está a crescer na Samária, ela está a crescer também nos confins da terra. À medida que o Evangelho vai avançando, a igreja vai crescendo, vai crescendo e vai crescendo. Agora, este crescimento que muitas vezes é contabilizado por Lucas, não é simplesmente aquele tipo de crescimento que nós vemos nos nossos dias. De muitas igrejas que enchem os seus salões por causa do entretenimento ou das estratégias que elas têm para atrair pessoas, mas este é um crescimento espiritual, real. Bem, porquê? Porque Lucas nos diz que a igreja perseverava na doutrina, nas orações, no partir do pão, na comunhão com os irmãos. Diz-nos que a igreja se fortalecia, tinha paz e crescia internamente, tinha união. Era uma igreja com um crescimento espiritual, mas também um crescimento verdadeiro. Porque no livro, em Atos capítulo 2, versículo 47, Lucas nos diz que é Deus quem ia acrescentando dia a dia à sua igreja. Era Deus quem fazia a igreja crescer, era Deus que trazia pessoas, era Deus que salvava. Eu e tu sabemos, acabamos de ler Romanos capítulo 9, que a salvação vem do Senhor. É o Senhor que salva. É parte da sua soberania, da sua soberana graça. Deus salva pessoas, Deus acrescenta à sua igreja. Então a igreja não crescia por adesão. A igreja não crescia por simpatizantes, mas a igreja crescia por verdadeiros cristãos, pessoas que nasceram de novo, pessoas que passaram da morte para a vida, pessoas que conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. Este era o crescimento da igreja primitiva. Mas também era um crescimento, ou foi um crescimento rápido. Em 30 anos, a igreja passou de 120 pessoas para dezenas de milhares de pessoas. Isto foi uma obra incrível. E quando lemos, não sei quanto a ti, mas eu sinto uma certa inveja, porque isto era algo que eu gostaria de ver acontecer na nossa nação, em Portugal. A igreja a crescer assim, o cristianismo a permear tudo o que acontece na nossa sociedade. Mas essa não é a realidade. Então a pergunta que nós fazemos é: o que é que a igreja primitiva tinha? Ou o que é que ela fazia? Ou como é que Deus estava a usar esta igreja para que eu e tu apanhemos isso para nós, para a nossa vida, para a nossa igreja, coloquemos em prática e talvez na soberania de Deus, na sua graça, Ele faça esta obra nos nossos dias. Notem o que diz Merrill Tenney sobre o livro de Atos. O livro de Atos não é apenas uma história de um dado período da vida da igreja. É um manual para os cristãos. Exemplifica a administração e a eficácia de uma igreja edificada sobre os princípios que o Espírito Santo ministra. É aquilo que a igreja deve ser para que o Espírito Santo a use para a expansão do Evangelho. Reisinger também tem a mesma abordagem sobre o livro. Ele diz o seguinte: é um manual divino para o evangelismo que registra mensagens e métodos apostólicos que a igreja precisa de usar hoje. Então nós não somos chamados a reinventar ou a trazer coisas novas para o cristianismo. Nós somos chamados a imitar os apóstolos do Senhor, produzir isso nos nossos dias com a esperança que Deus faça uma obra tal nos tempos que estamos a viver. Então esta é a nossa proposta nesta manhã. As marcas de uma igreja que cresce e planta outra igreja. As marcas de uma igreja que cresce e planta outras igrejas. Era isto que estava a acontecer na igreja
primitiva. Então, em primeiro lugar, estes são alguns pontos que nós já vimos. Está bem? Eu peço perdão àqueles que estão a visitar-nos nestes tempos. Esta é uma pregação que eu comecei no ano passado. Já vimos pelo menos 4 pontos até agora. Está bem? Então, eu só vou resumi-los. Se queres ouvir por inteiro, também tens que ir até ao nosso canal de YouTube, também a nossa página de internet, também podes ouvir estas pregações por inteiro. Eu vou fazer estes resumos. Se queres ter acesso, pede-me no final, também eu posso enviar-te por WhatsApp. Então, em primeiro lugar, a igreja que cresce e planta outras igrejas tem como uma das prioridades o evangelismo e a plantação de igrejas. Tem como uma das prioridades o evangelismo e a plantação de igrejas. Notem o que disse Oswald Smith. A obra mais importante da Igreja de Jesus Cristo é a evangelização dos povos, línguas e nações. O autor Oswald Smith faz uma distinção entre evangelização e evangelismo. Isto porquê? Porque quando ele olha para Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele entende estes versículos como evangelização. Então vamos recordar estas palavras, palavras do Senhor Jesus, a grande comissão dada aos discípulos, dada à sua igreja. Mateus capítulo 28. Só para relembrar este ponto, diz assim o versículo 19, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, para Oswald Smith, e eu estou com ele nisto, a verdadeira evangelização engloba tudo isto que está aqui escrito. Não é só uma apresentação das boas novas, também não é somente batizar aqueles que se convertem, mas é também educar, ensinar tudo aquilo que o Senhor tem ordenado. Assim, então, estamos a falar de um discipulado, de algo totalmente completo. E isso é a verdadeira evangelização que deve acontecer. E era isto o que estava a acontecer na igreja primitiva. Era a marca da igreja. Agora, há um tempo atrás, estava a conversar com um dos professores do seminário, do Breia, e ele estava-me a dizer, ele está a plantar uma igreja em Madrid, ele estava-me a dizer de como a igreja estava a crescer, que Deus estava a fazer uma obra incrível ali naquele lugar, que estava a trazer pessoas que já eram convertidas de outras igrejas, porque estavam à procura de uma igreja bíblica, mas também o Senhor estava a salvar pessoas ali em Madrid, a ouvirem o Evangelho, e eu estava muito contente de ouvir, e ele disse uma coisa que me chamou a atenção e que eu tenho sentido também acerca da nossa igreja. De que ele diz, mas por causa disso, porque o Senhor está a trazer e porque estamos a trabalhar muito no ensino da igreja, sinto que já não estamos a evangelizar. E sabem, é exatamente isso que eu sinto em relação ao Miratejo. Nós temos crescido, o Senhor tem trazido pessoas, algumas pessoas têm sido salvas no nosso meio, assim, mas sentimos que não estamos a pregar o Evangelho nas ruas de Miratejo. Que não estamos a ir por aí a falar de Cristo às pessoas. Que talvez até nos nossos trabalhos, no contexto onde estamos, não estamos a falar de Cristo aos outros. Que estamos a ficar calados. Isso não deveria acontecer. Porque deve ser uma prioridade para a igreja que cresce e para a igreja que quer plantar outras igrejas. A igreja primitiva era a igreja que dizia: nós não podemos parar de falar daquilo que ouvimos e vimos. Ameaçada, espancada, a igreja continua a falar de Cristo. Não havia circunstâncias, não havia nada que parasse a evangelização de pessoas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então deve ser uma prioridade para nós, se queremos ser uma igreja que envia missionários, que planta outras igrejas, deve ser uma prioridade, deve acontecer nos nossos dias a evangelização da nossa comunidade, a evangelização das nossas famílias. Pais, vocês têm que falar de Cristo aos vossos filhos, é aí que começa. O primeiro campo missionário são as nossas próprias casas. E a partir daí nós vamos avançando para que o Senhor faça algo incrível nos nossos dias. Isto é a primeira marca. A segunda marca, rapidamente, a igreja que cresce e planta outras igrejas tem o Espírito Santo a encher as suas vidas. Ela é controlada, ela é dominada pelo Espírito Santo de Deus. Se tu és crente, se tu és salvo, tu tens o Espírito Santo de Deus. Já está em ti, está a habitar em ti. Está na tua vida e tu és chamado a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Notem o que disse um anónimo sobre isto. Só existem missões de acordo com Deus e com a Bíblia, se o Espírito Santo estiver no controle. O Espírito é indispensável à obra missionária.
Bem, isso é óbvio. Eu e tu entendemos que é o Espírito que convence os pecadores. Eu e tu entendemos que é o Espírito que faz os pecadores nascer de novo, regenerar os pecadores. Eu e tu entendemos que é o Espírito que chama os obreiros para a obra missionária. Atos capítulo 13. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo diz: foi o Espírito Santo quem vos constituiu bispos sobre a igreja de Cristo. Então nós não podemos fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. E há igrejas que confiam mais naquilo que podem fazer do que no poder, na obra, no controle do Espírito Santo sobre as suas vidas. Notem o que disse John Stott sobre isto. Assim como um corpo sem respiração é um cadáver, a igreja sem o Espírito é morta. Então não podemos fazer esta obra que é impossível para os homens sem o próprio Deus. Precisamos do seu Santo Espírito a habitar as nossas vidas, precisamos que Ele encha as nossas vidas, precisamos de ser usados por Ele. Lembrem-se do que disse o Senhor: mas recebereis poderes ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. A capacidade, a habilidade para fazer a obra de Deus só pode ser feita com o Espírito Santo do Senhor. Em terceiro lugar, também isto é uma repetição daquilo que já vimos, a igreja que cresce e planta outras igrejas é forte e constante na oração. Notem, eu quero repetir outra vez esta expressão, esta frase de E.M. Bounds, um autor que escreve muito bem acerca da oração. Ele disse o seguinte: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas de mais homens a quem o Espírito Santo possa usar. Homens de quê? Oração. Homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio de quem? Dos homens. A quem é que o Senhor disse que iria, ou quem é que iria receber o poder do alto? Pessoas. Pessoas. Não vem sobre maquinarias, mas sobre quem? Homens. Não unge o quê? Planos, mas unge o quê? Homens. Homens de quê? Oração. É o que nós vemos nas Escrituras. No livro de Atos isso é muito evidente, muito claro. A igreja parece que não consegue fazer nada sem oração. Por isso, constantemente, ao domingo, nós chamamos os membros da igreja de Miratejo a estar aqui quarta-feira às 20h30, porque não poderá acontecer nada se nós não formos uma igreja de oração. Uma das verdades, talvez, mais impactantes sobre a oração que tocou o meu coração há alguns anos foi quando li aquele livro Deus é Soberano, do Pink, ou Soberania de Deus, deve ser o título, e ele fala sobre a oração e a soberania de Deus. Ele faz este contraste, podemos chamar assim, ou como é que as coisas se unem. E há uma conclusão incrível, que Deus decretou fazer grandes coisas por meio da oração do seu povo. Vou voltar a repetir. Deus determinou fazer grandes coisas por meio da oração do seu povo. Então, quando nós vemos que uma igreja não está a orar, o que é que isso pode significar? É isso que irá acontecer, ou que não irá acontecer, se uma igreja não ora. Se uma igreja não se derrama em oração. Nós olhamos para o livro de Atos e vemos a oração orientava a igreja a tomar decisões importantes. Atos capítulo 1. A oração era um meio de integrar novos convertidos e promover a comunhão da igreja. Atos capítulo 2. Nós precisamos de almoços, nós precisamos de churrascos, nós precisamos de muitas coisas para ter comunhão. A igreja primitiva só precisava de um tempo de oração. A oração era a prática imprescindível para os líderes da igreja. Atos capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10. Líderes, não temos hipótese. A oração associada ao ministério da palavra promovia a saúde da igreja. Atos capítulo 6. A oração era um meio de enfrentar a perseguição. Atos capítulo 12. A oração era um meio de obter direção missionária. Atos capítulo 13. A oração foi um meio de iniciar a plantação de novas igrejas. Atos capítulo 16. Então, capítulo atrás de capítulo, a igreja está a fazer o quê? A orar. Orar e orar. E por meio das orações, Deus expandiu o seu evangelho. Precisamos de ser fortes e constantes na oração. Quarto lugar. A igreja que cresce e planta outras igrejas investe em homens como método para o trabalho de Deus. Já falámos um pouco sobre isto,
Mas esta é a quarta evidência que encontramos no livro. Deus escolhe homens para fazer o seu trabalho acontecer. O Espírito Santo veio, batizou, encheu, falou por meio dos servos de Deus. E é isto que deve continuar a acontecer na Igreja do Senhor. Não esperamos outra coisa, mas sim a obra do Espírito por meio de homens que o Senhor escolhe. Nós podemos até dividir o livro de Atos capítulo 1 até capítulo 12, o ministério de Pedro, e Atos capítulo 13 até o capítulo 28, o ministério de Paulo. O livro está cheio de homens como Barnabé, Estevão, Filipe, Timóteo, Silas, homens que Deus usou para a plantação, para a propagação do seu evangelho. Estes homens foram usados por Deus para começar igrejas em novas regiões. Então o que nós precisamos de fazer como igreja é continuar a investir em homens, criar eventos ou algo que trabalhe na vida de homens, porque o Senhor quer usar homens para a plantação de novas igrejas. Quinto lugar, e agora sim, vamos entrar na nossa pregação. Isto foi só um resumo até agora, também respirem. E vamos então olhar para este ponto. Este é um ponto também que vai levar-nos algum tempo, e na próxima semana vamos então concluir os próximos pontos desta série. A igreja que cresce, este seria o nosso quinto ponto, e planta outras igrejas, usa a pregação como meio para o trabalho de Deus. As pessoas que visitam a nossa igreja, depois de algum tempo de estarem connosco, elas quase sempre têm esta conclusão. A vossa igreja privilegia muito a pregação, o ensino. Elas chegam a esta conclusão que nós gostamos, temos sempre o desejo de ensinar e de pregar a palavra de Deus. Bem, a razão é porque a Bíblia nos leva a isso. Não temos outra razão a não ser as Escrituras. J. Adams, um autor conhecido pelo aconselhamento bíblico, ele fez um comentário acerca do livro de Atos e esta foi a sua conclusão. Notem, se há uma ênfase no livro de Atos, ela está no poder da igreja em pregar, que este poder veio de ser cheio do Espírito Santo. E em que este poder veio de ser cheio do Espírito Santo. Não há outra maneira de explicar o rápido crescimento das igrejas. Então, quando nós lemos o livro de Atos, aquilo que observamos é a igreja está constantemente a pregar. Já sejam os seus pastores, apóstolos, profetas e membros da igreja. A igreja está sempre a pregar as Escrituras, sempre a pregar a palavra. Bem, eles fizeram isto porque eles entenderam que sem a Bíblia, sem a palavra, não pode haver salvação de almas. O autor de Hebreus diz que nós, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus falou e o universo veio a existir. Ou seja, a palavra de Deus, quando Deus fala, há tão grande poder que o universo veio a existir. Bem, as Escrituras nos dizem que assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Ou seja, que a minha fé e a tua fé, elas só vêm a existir se a pregação, se a palavra é o quê? Pregada. É necessário o mesmo poder. É necessário que Jesus chegue ao pé da nossa sepultura e ele grite: Mário, vem fora. Ele tem que falar, porque quando ele fala, ele ressuscita mortos. É isto que deve continuar a acontecer. Não esperamos outra coisa, não estamos interessados como é que nós podemos usar melhores estratégias, melhores programas, melhores eventos para alcançar pessoas, mas nós só estamos interessados em homens que pegam nas Escrituras e pregam cheios do Espírito Santo. Porque as Escrituras irão fazer o que irão fazer. A Bíblia está cheia de versículos que nos mostram que a salvação veio por causa das Escrituras, por causa da palavra de Deus. Percebemos na Bíblia que a pregação é um meio prescrito por Deus para fazer conhecida a sua salvação, o seu Evangelho. Vamos até 2 Timóteo, rapidamente, 2 Timóteo capítulo 4. E vamos ler a aplicação do apóstolo Paulo aos versículos 14 até 17 do capítulo 3. Também no capítulo 3, desde os versículos 14 até o 17, o apóstolo Paulo fala a Timóteo para permanecer nas sagradas letras que o podem tornar sábio para a salvação.
e também para permanecer nas Escrituras que são úteis para fazer o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, a Bíblia é suficiente para salvar e a Bíblia é suficiente para santificar a igreja do Senhor. Não precisamos de mais nada, só as Escrituras. É isso que ele está a dizer. Então, por causa disso, Timóteo, notem o que é que Paulo está a dizer que ele deve fazer e aquilo que todo o pastor, todo o pregador deve continuar a fazer nos nossos dias. Capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, faz o quê? O que é que diz aí? Prega o quê? A palavra. Prega a palavra. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então não há outra coisa que o servo de Deus deve fazer a não ser o quê? Pregar as Escrituras, a palavra de Deus. Isto que o apóstolo Paulo demanda de Timóteo e de todos os pastores que já existiram e que irão existir, a todos aqueles que são candidatos ao ministério, é uma ordem que veio do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele ordenou que os seus servos preguem acerca dele. Vamos até Lucas, o mesmo autor do livro de Atos, também vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 24. E Lucas está a descrever-nos as últimas palavras do Senhor Jesus aos discípulos, e neste caso a estes homens a caminho de Emaús e também aos demais discípulos. Diz assim o texto a partir do versículo 46. Lucas 24, versículo 46. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Notem, está escrito aonde? Quando Jesus diz isto, está escrito aonde? Bem, no Antigo Testamento. Há muitos por aí que se querem livrar do Antigo Testamento e dizer o Antigo Testamento já não serve para nós. Bem, para o Senhor Jesus servia. Porque era o meio que ele usou para levar aos homens a conhecer que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Então não há outra forma, nós precisamos de todas as Escrituras. E os discípulos deviam ir e deviam fazer o quê? Notem o texto, versículo 47, em que em seu nome se fizesse o quê? Se pregasse. Pregar arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então não há outra coisa que o homem de Deus deve fazer a não ser pregar as Escrituras, pregar a palavra de Deus. Bem, os discípulos entenderam isto. E eles decidiram, bem, é isto que nós vamos fazer, vamos pregar. Eu não vejo no livro de Atos os discípulos a usarem algum tipo de manipulação, algum tipo de programa para alcançar pessoas. Só vemos homens simples a pregar o Evangelho de Cristo. Capítulo 6 de Atos, notem comigo rapidamente. Atos capítulo 6, versículo 4, nós temos os discípulos a tomar uma decisão importante. Precisamos de mais homens para servir na igreja, precisamos de homens para fazerem outras coisas, para que nós, diz o versículo 4, e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério do quê? Da palavra. Então nós vemos ali claramente que os discípulos entenderam que algo lhes estava a atrapalhar para que eles pudessem orar e pregar as Escrituras. Isto é muito importante, até mesmo na igreja dos nossos dias. Há muitas igrejas, eu dou graças a Deus que não é o caso de Miratejo, mas há muitas igrejas que colocam tudo sobre o seu pastor. Ele deve fazer tudo o que acontece na igreja. Há pastores também que gostam disso, centralizam tudo para eles. Querem fazer tudo, querem fazer malabarismo na igreja, mas não dá. Porquê? Porque aquilo que nós somos chamados a fazer é o quê? Orar e consagrar-nos à preparação, ao estudo da pregação da palavra de Deus. É muito importante que isso aconteça. Aliás, à quarta-feira, se não sabes, és convidado a estar. À quarta-feira nós oramos pela pregação de domingo. É muito importante que isso aconteça, para que nós possamos ver a pregação do Senhor a acontecer, domingo após domingo. E os discípulos entenderam. O Senhor ordenou que nós pregássemos, então nós devemos dedicar-nos a isso, através da oração e à consagração do ministério da palavra. No capítulo 7, ou melhor dito, capítulo 8, nós temos então os discípulos a fazerem exatamente isso. Temos aqui Filipe, um dos homens eleitos no capítulo 6, diz assim, capítulo 8, versículo 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a quem? A Cristo. Então não fazia outra coisa a não ser pregar a Cristo. Capítulo 12
de Atos capítulo 12. Versículo 24. Depois de Tiago, o apóstolo, ter sido morto no início deste capítulo, de Pedro estar preso e provavelmente iria ter o mesmo destino, Pedro é solto por um anjo. Ele foge para estar com os irmãos na igreja que estavam a orar incessantemente por ele. E no final desta história, Herodes, que tinha começado a fazer estas prisões, não dá glória a Deus num discurso e o próprio Deus o mata, sendo comido por vermes, diz o texto. Mas sabem a conclusão de Lucas? No meio desta história toda, deste livramento, da oração da igreja, do apóstolo a fugir, de este rei ser morto, diz o versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então a palavra, e nós estamos a falar de outra coisa a não ser pregação, o anúncio de Cristo, continuava a crescer e a crescer. Capítulo 13, nós temos as missões internacionais, vamos chamar assim. Nós temos a igreja de Antioquia a enviar missionários, neste caso o apóstolo Paulo, Barnabé também, para a primeira viagem missionária. E eles chegam a esta cidade de Antioquia de Psídia. E eles começam a pregar o Evangelho. E os judeus, como sempre, quase sempre, rejeitam o Evangelho. Não querem saber destas boas novas. Então Paulo volta-se para os gentios. E os gentios se alegram porque a salvação também chegou a eles. E notem a conclusão, versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Agora chegamos ao capítulo 19. Este é, para que saibas, o meu capítulo favorito em todo o livro de Atos, está bem? Atos capítulo 19, por causa da obra que Deus faz na cidade de Éfeso por meio do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo chegou, pregou na sinagoga, mais uma vez os judeus rejeitaram. Ele então reuniu-se com os escolhidos ou com os salvos ao lado da sinagoga, começou a ensinar-lhes por 2 anos. O Senhor começou a levantar missionários daquele grupo. Estes missionários foram por toda a Ásia. A pregação começou a esticar-se por toda a Ásia. Pessoas começaram a ser salvas. O Senhor fazia prodígios por meio deste homem, Paulo. E diz assim o versículo 19 e 20 do capítulo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. E notem a conclusão, assim, pois a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vez atrás vez, nós vemos esta conclusão de Lucas. A palavra de Deus avança. A palavra de Deus continua a ser pregada. Ela continua a ser anunciada, ela continua a crescer e a aumentar dia após dia. Bem, diante de tudo isto, não é? Lucas mostra-nos várias vezes pregações destes homens. Há um teólogo que fez um estudo sobre o número de palavras que existe no livro de Atos, imaginem. E ele chegou à conclusão que existem 1006 versículos no livro de Atos e que desses 1006, 300 constituem os vários discursos de personagens do livro. Então, para Lucas, era muito importante o registro de pregações às diferentes comunidades a quem o Evangelho chegava. E isso deve ser importante para nós hoje. Nós devemos continuar a ser uma igreja que permanece na pregação da palavra. Bem, deixa-me dar-te quatro pontos que nós vimos nesta marca importante sobre a pregação que Deus quer usar. Em primeiro lugar, a pregação da palavra é uma ordem de Deus. Já vimos isso. Assim, os discípulos entenderam esta ordem, pregaram o Evangelho. Nota só mais este versículo, capítulo 10. Capítulo 10. Temos Pedro na casa de Cornélio. Versículos 42 e 43. Diz-nos então as últimas palavras de Paulo antes da salvação destas pessoas. Diz assim o versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e a testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Notem, Pedro está a pregar a Cornélio e a todos os seus e amigos chegados na sua casa. E ele não se inibe de dizer, eu estou a fazer isto porque Deus me mandou, ordenou que eu pregasse isto.
Quando ele acaba de dizer estas palavras, o Espírito Santo cai sobre estas pessoas. E estas pessoas são salvas. Então Pedro sabia, eu estou a cumprir uma ordem. Aliás, vamos voltar um pouco atrás na história. Vamos até o capítulo 4 de Atos. Capítulo 4 de Atos. Nós temos aqui a segunda pregação, no capítulo 3, a segunda pregação de Pedro em Jerusalém. Neste caso, Pedro e João, que tinham acabado de curar um coxo que estava à porta do templo. As pessoas ficaram atónitas com este milagre. Pedro diz, não sei porque é que vocês estão espantados. E começou então a contar as boas novas, a chamá-los ao arrependimento. E no meio disso eles são parados pela polícia, os guardas do templo. E são levados prisioneiros. E comparecem diante do Sinédrio. E notem as palavras do apóstolo Pedro então a estes homens, ali no Sinédrio. Versículo 18, chamando-os, estes são os homens do Sinédrio, ordenaram-lhes, peço perdão, que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Simples. Diante das autoridades, voltam a relembrar que eles estão a fazer algo que Deus lhes ordenou. Um capítulo à frente, capítulo 5, eles saem outra vez para pregar. O pessoal do Sinédrio não pode acreditar, estes homens estão loucos, acabamos de os ameaçar e continuam a pregar o Evangelho, então chamam-nos outra vez para poderem confrontá-los com a situação. Notem o capítulo 5, versículo 27 até o versículo 31. Diz assim o texto. Trouxeram-lhes, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo-os que apressadamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, o que é que ele está a dizer aqui? Importa obedecer a Deus do que aos homens. E notem, Pedro começa imediatamente a pregar. Notem o versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Não perdeu tempo. Aproveitou a oportunidade e prega o Evangelho. Prega a palavra de Deus. Fala acerca do Messias. Então o que nós vemos é o cumprimento por parte dos apóstolos, por parte dos discípulos, de continuar a pregar acerca do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Então todos aqueles que são candidatos no nosso meio ao ministério, a própria igreja que irá reconhecer estes homens que Deus irá levantar, tem que ter a consciência, o discernimento e a certeza de que estes homens estão comprometidos em pregar não outra coisa qualquer a não ser o Senhor Jesus Cristo, a não ser a sua palavra, a sua mensagem. É isto que precisamos continuar a ver. E é isto que faz com que a igreja cresça e ela plante outras igrejas, verdadeiras igrejas do Senhor. Não somente isto, em segundo lugar, a pregação poderosa era o fruto da oração. Já tocámos o tema da oração, a importância de orar, dos líderes orarem. Mas deixem-me mostrar-vos este exemplo da igreja primitiva. Capítulo 4, versículo 23. Isto é muito importante e por isso estou a ser enfático em relação a este tema da oração e da pregação, porque são duas coisas, dois aspectos extremamente casados, se posso usar esta expressão. Diz assim o capítulo 4, versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, isto depois da primeira prisão de Pedro e João, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Notem que a reação da igreja não é ir fazer uma manifestação, não é ir protestar, não é assinar uma petição contra o governo. Mas a reação da igreja é fazer o quê? Orar. Oraram. E diz o texto, e disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas, mas notem que aquilo que está a acontecer com eles
É que eles denotam, reparam, que o seu tempo, o seu momento é o cumprimento das Escrituras. Era aquilo que os profetas disseram lá atrás. Isto é o Salmo 2, é a oração deles. E diz o texto, levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, e esta é a aplicação que eles fazem, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, notem outra vez o casamento entre o decreto de Deus e as orações do seu povo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Este é o fim da oração. Notem o que aconteceu. Tendo eles orado, tremeu lugares onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez ou ousadia anunciavam a palavra de Deus. E o Senhor, na sua graça, salvou pessoas nesse dia. Então, o que nós precisamos é de ver isto acontecer nos nossos dias. A igreja a orar para que Deus use a própria igreja e os seus pastores, os seus pregadores, para nós vermos novamente o Senhor a derramar o seu Santo Espírito nas nossas comunidades, na nossa nação, que está morta espiritualmente. Precisamos de ser uma igreja que ora mais, que está aqui quarta-feira para orarmos pelos pregadores, pela pregação da palavra. Este momento que está a acontecer aqui é extremamente importante. Ele acontece aqui, ele acontece em muitos lugares do nosso país. E por isso precisamos de orar por esses homens para que o Senhor os use para a salvação de almas em Portugal. Eu fico preocupado quando há igrejas, porque não tem ninguém a frequentar o culto de oração, fecham. O culto de oração, não há mais culto de oração em algumas igrejas. Há igrejas que os cultos de oração têm 5, 6 pessoas. O que isso me está a dizer é que nós estamos perante dias muito difíceis pela frente. Isto tem que tocar o teu coração e tu tens que te esforçar, tens que te sacrificar para estar aqui, para orares por isto, para que o Senhor faça uma grande obra nos nossos dias. Não somente isto. A pregação deve ser expositiva. Claro, eu não estou a fazer hoje uma pregação expositiva. Esse tem sido o hábito da nossa igreja. Nós pregamos carta atrás de carta, livro atrás de livro. É aquilo que achamos que deve ser a dieta da igreja, aquilo que é saudável para a igreja, aquilo que faz crescer a igreja. Mas nós separamos estes meses para falar de temas específicos que achamos que são sempre pertinentes, importantes para a igreja. Dizendo isto, aquilo que deve acontecer regularmente é a pregação expositiva e isso é bíblico. Vamos voltar outra vez ao texto da Grande Comissão. Atos, melhor dito, Mateus capítulo 28. Mateus 28. Mateus 28, versículos 18 até o versículo 20. Diz assim o texto: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora notem esta secção muito importante. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Volto a repetir, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Bem, o que é que são todas as coisas? Bem, eu acredito que Jesus é o autor do Antigo Testamento. E isso são todas as coisas. Agora, Jesus chegou e está a trazer nova revelação aos seus discípulos. Isso são todas as coisas. Os discípulos, por meio do seu Santo Espírito, trouxeram toda a revelação de Deus. Temos o Novo Testamento. E isso são todas as coisas. Isso é o que deve ser ensinado sempre à igreja. Bem, estas são as implicações claras, óbvias. O pastor, o pregador, prega tudo aquilo que a Bíblia diz. O pastor e o pregador não tem vergonha de nenhum capítulo, nenhuma passagem, de nenhum livro das Escrituras. Ele acredita que é a palavra de Deus e ele prega desde Gênesis até Apocalipse tudo aquilo que Deus já disse para a igreja saber. Ele tem que ser um homem corajoso. Não importa se o mundo fica ofendido,
Não importa se o mundo não gosta daquilo que a Bíblia diz, nós continuamos a pregar a verdade de Deus. E nós fazemos-lo com ousadia, mas também por amor. Porque é a verdade de Deus e é a verdade que liberta o mundo do pecado. Então precisamos de homens corajosos nisto. Homens que não têm vergonha de falar tudo aquilo que a Bíblia tem a dizer. Que pregam todo o desígnio de Deus. É isto que Paulo diz aos pastores em Éfeso, quando se despede deles. E diz-lhes, vocês bem sabem, e eu hoje vos protesto, que eu vos preguei todo o desígnio de Deus. E é isto que os pastores devem continuar a dizer. E desculpem a expressão, doa a quem doer. Por último, a pregação tem como tema principal Cristo. A pregação tem como tema principal Cristo. Notem Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Nesta conversa do apóstolo Paulo a despedir-se dos pastores em Éfeso, esta é a última vez que eles iriam ver o apóstolo Paulo, versículo 20. Atos 20, 20 e 21 diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação de Paulo, a pregação de Pedro, a pregação dos vários apóstolos, sempre esteve centralizada, sempre foi enfatizada no Senhor Jesus. Esta era a aplicação final. Sempre devemos levar a igreja a considerar o Senhor Jesus. Na semana passada, o irmão Diogo estava a pregar sobre o pecado. E graças a Deus que ele, ao pregar sobre o pecado, ele não parou no versículo 3, senão iríamos todos para casa com o nosso pecado, desesperados, sem saber o que fazer. Mas ele continuou no texto e no versículo 4 ele começou a falar acerca da rica misericórdia de Deus, do amor de Deus para conosco, da sua graça ao revelar-nos Cristo, para que nós tenhamos fé e arrependimento e a salvação que precisamos. Então sempre temos que terminar, sempre temos que levar o povo a ouvir de quem? De Cristo, seja qual for o tema das Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, sempre o tema tem que terminar no Senhor Jesus. É aquilo que os estudiosos chamam uma pregação cristocêntrica, voltada, terminada em Cristo. Bem, esta foi a pregação do apóstolo Paulo. Esta é a pregação para todo o plantador de igreja. Se nós, como igreja, vamos escolher homens para ministrar, seja onde for, temos que ter a certeza que são homens que não vão fazer outra coisa a não ser falar de Cristo. Pregar a Cristo, porque é a única salvação para os perdidos. Não há outra coisa a fazer a não ser falar de Cristo. Vamos até 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. E notem o que o apóstolo Paulo fez quando chegou à cidade de Corinto. Agora, deixa-me que te diga. A cidade de Corinto era provavelmente a cidade mais promíscua do primeiro século. Era aquilo que muitos estudiosos chamam uma Sodoma e Gomorra do primeiro século. Quando, em 2017, estive ali com a minha esposa e ainda só tínhamos a Lorena, nós fomos até esta cidade antiga de Corinto. Está lá ainda a parte antiga da cidade. E estivemos ali praticamente um lugar muito pequeno, na praça. Seria mais ou menos a praça do Miratejo. Com um mercado, naquela altura com o tribunal ali, também com uma piscina ali municipal. Tudo acontecia naquele lugar. Para nosso espanto, porque era uma cidade muito promíscua, atos de homossexualidade e outras coisas eram praticadas ali no centro à noite. No cimo do monte que estava voltado para esta cidade, havia um templo para a deusa Afrodite, de onde saíam 1000 sacerdotisas todas as noites para se prostituírem, como um ato de adoração a essa deusa. Isto acontecia dia após dia nesta cidade. Bem, Paulo chegou a esta cidade. O que é que ele vai fazer? Qual é a estratégia? O que é que Paulo irá fazer para atrair as multidões? Estas são as palavras dele. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Notem, ele não usou as estratégias do mundo, ele não usou a tagarelice do mundo para atrair pessoas. Ele não fez isso. Foi muito simples. Notem, diz o texto, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Ele tinha acabado de dizer no capítulo 1
que a cruz de Cristo, ou a pregação de Cristo crucificado, era loucura para os gregos, para os gentios. Era um tropeço para os judeus. Mas para Paulo isso não lhe importa. Mesmo que o mundo não queira, mesmo que o mundo rejeite, só há uma coisa que podemos fazer, é continuar a pregar acerca de Cristo. Não há mais nada a fazer. E diz o texto: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então o que é que nós esperamos hoje dos homens de Deus? Não é outra coisa a não ser homens que pregam Cristo, que sempre falem acerca daquele que foi à cruz do Calvário, daquele que foi para o nosso lugar, lugar dos pecadores, dos criminosos, daqueles que ofendiam dia após dia a Deus, o lugar daqueles que Deus estava irado todo o dia. Esse era o meu lugar, esse era o teu lugar. Não conheço todos os que estão nesta sala, mas há uma coisa que eu conheço acerca de ti, há uma coisa que tu conheces acerca de mim, é que nós somos pecadores por natureza. Ouvimos isso na semana passada, relembramos a nossa condição. Somos pecadores, não há escape, não podemos esconder, é a nossa situação. E Deus, que estava irado todo o dia, também foi amoroso. O Deus que tinha todo o direito e a liberdade para matar-nos, para destruir-nos no inferno, Ele entregou o seu Filho. Eu tenho 5 filhas e garanto-vos, eu não daria nenhuma delas por um de vocês. Mas Deus deu o seu Filho para tomar o teu lugar na cruz do Calvário. Por ti que davas as costas a Deus dia após dia. Para ti que sempre rejeitas a Deus e a sua mensagem. Para ti que te confias em ti mesmo, nas tuas obras, na tua justiça. Deus disse: eu dou o meu Filho por ti. E Ele foi. E tomou o teu pecado e o meu pecado sobre Ele. E a ira que era para mim e que era para ti, Deus colocou-a sobre o seu Filho. O cálice que eu e tu tínhamos que beber, o Senhor Jesus bebeu no meu lugar e no teu lugar. E naquela cruz, Ele morreu a nossa morte. Ele foi sepultado nesse dia. Mas diz as Escrituras, ao 3º dia, pelo poder de Deus, Ele ressurgiu, voltou dos mortos, para dar salvação, justificação a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus. Esta é a mensagem que eu e tu somos chamados a pregar domingo após domingo, vez atrás vez, porque é a única mensagem que tem o poder de Deus para salvar o gentio e o grego e o judeu, seja quem for. Não há outra coisa a fazer a não ser isto. E é isto que esperamos da Igreja de Miratejo, agora e para sempre, e é isso que esperamos dos missionários que Deus levante, e é isto que fará a nossa igreja crescer verdadeiramente, e é isto que fará com que a nossa igreja plante igrejas verdadeiras para Deus. Vamos orar por nós, vamos orar para que o Senhor nos use dessa forma para a sua glória, para que o seu Evangelho se expanda por Miratejo e por todo o Portugal, como vocês viram no início, que está perdidíssimo, longe de Deus. Quase que podemos dizer que Deus nos abandonou, que Deus não está a salvar pessoas em Portugal. E isto tem que tocar a Igreja de Miratejo, para que estejamos a orar mais, para que o Senhor levante homens do nosso meio, para que o Evangelho dele se propague e o Senhor salve. Igrejas nasçam por todo o nosso Portugal. Vamos orar. Senhor, nós te rogamos que nesta manhã toques o coração de todos, para que tenham a certeza que são teus filhos, que têm se arrependido e crido no Senhor Jesus, que nasceram verdadeiramente do Espírito, que pertencem à família de Deus, que são realmente teu povo e que agora amam a tua palavra, amam a tua igreja, amam o teu Evangelho. E porque são salvos pelo teu Evangelho, e porque têm esse tesouro nas suas vidas, não nos resta outra coisa a não ser pregar, falar de Cristo. Àqueles que nos são próximos, a começar nas nossas casas,
com os nossos parentes, mas também com todos aqueles que estão à nossa volta aqui em Miratejo. Senhor, usa a nossa igreja para que o Teu Evangelho seja conhecido em toda esta redondeza. E, Senhor, na Tua graça, salva pessoas, Senhor. Novamente, Senhor, salva pessoas em Miratejo. Mas nós também te rogamos que Tu continues a levantar homens. Nós estamos, Senhor, alegres que tens feito esta obra no nosso meio, sendo nós tão poucos, não tendo nós muita riqueza. Senhor, Tu nos tens usado, tens levantado homens que amam a Tua palavra, que são cheios do Teu Santo Espírito, que amam o Teu Evangelho para pregarem aqui e onde Tu, Senhor, os enviares. E te rogamos que continues, Senhor, a trazer mais trabalhadores para a Tua grande seara. Que continues, Senhor, a usar a Tua igreja aqui. E oramos para que nos uses para a plantação de novas igrejas. É isto que te rogamos, no nome do Senhor Jesus. Amém.